amigos de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos a este espaço, então, para refletirmos um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus. E neste dia, a convite desta casa, que muito nos honra e alegra o coração, fomos convidados ao tema Ensina-nos a Amar. Tema esse que é um dos capítulos da obra A Mensagem do Amor Imortal, ditada pela poetisa, pela aquarelista da espiritualidade, Amélia Rodrigues, ao médium Divaldo Pereira Franco. Portanto, este tema palpitante será a base sobre a qual ergueremos as nossas considerações neste dia. E, portanto, o tema central, Ensina-nos a Amar, irá nortear as nossas ponderações. Mas, antes disso, vamos orar. Divino Mestre Jesus, agradecemos porque, apesar dos tempos difíceis e adversos, eis-nos aqui, Senhor. Ao mesmo tempo, contamos com o amparo dos teus emissários, dos Espíritos bons, que vêm aplacar as nossas dores, estimular-nos aos cometimentos mais desafiadores da existência. Ao mesmo tempo, agradecemos o concurso da tecnologia, desta que se ergue como intermediária entre os corações amigos, abreviando a saudade, ao mesmo tempo que também serve de convite, de estímulo a reflexões muito profundas acerca do teu Evangelho, Senhor. Portanto, rogamos o teu auxílio para que nos socorra as deficiências morais, a nossa pequenez, e para que a tua voz se reverbere através de nós outros, chegando aos corações que mais necessitam, que mais precisam. Portanto, pedimos a tua permissão para que possamos iniciar os estudos deste dia com votos de paz para todos nós, encarnados ou também desencarnados, que assim seja. Anota o evangelista Mateus, no seu capítulo 22, que, tendo ciência de que Jesus houvera calado os saduceus, os fariseus então se reuniram no sentido de o tentar, indagando: Mestre, qual o maior mandamento da lei de Deus, da lei divina? E Jesus, então, responde de maneira calma e serena: amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amar ao próximo como a si mesmo. Nestes dois mandamentos estão resumidos toda a lei de Deus e também os profetas. E esta resposta de Jesus, simples, apesar de muito profunda, até hoje repercute, gerando considerações muito interessantes acerca da proposta da lei divina. Porque é a partir dessa escritura nova que vamos perceber a construção de edifícios religiosos em torno das crenças, em torno do território que visa, de alguma sorte, ao proselitismo, a angariar corações em torno de desta ou daquela outra corrente religiosa.
Mas então, se a grande proposta, se toda a lei divina, os profetas, estão resumidos nestes 2 mandamentos, poderíamos indagar: qual a razão, então, de não percebermos mais profundamente, então, este amor em nossas vidas? E qual a causa, então, que dá aso a sofrimentos, a adversidades, tais como nós podemos comprovar quando analisamos o contexto da própria humanidade? Em verdade, o próprio filósofo romano Lúcio Sêneca, a certa altura do século IV a.C., vai então afirmar que o amor não se define, sente-o. E em verdade, nesta assertiva de Sêneca, vamos encontrar a resposta para muitas das indagações que ainda hoje fervilham nas consciências humanas. Porque o fato é que tudo aquilo que nós observamos em um mundo, na forma dos sofrimentos, das adversidades, conta com um contributo prioritário, primordial da própria criatura, que, infringindo a lei de amor, que rompendo os liames em torno desta organização divina, faculta, então, que mais tarde pesadas consequências lhe caiam sobre os próprios ombros. Portanto, já aí começamos a equacionar esta interrogação inicial. Porque a violação da lei de amor, por consequência, vai redundar em muitos males. Não por acaso, Allan Kardec, na obra inaugural de O Espiritismo, o Livro dos Espíritos, na sua questão 742, vai então perguntar às entidades angélicas: que é que impele, que é que impulsiona o homem à guerra? E então os espíritos benfeitores o dirão: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Ora, se nós então tomarmos esta resposta, vamos mais e mais alargando a senda do conhecimento acerca do amor e da sua importância em nossas vidas. E, por consequência, dos males que advêm da violação desta lei divina, desta lei natural, a lei que é também de amor. Tudo aquilo que nós observamos hoje na humanidade, quer seja na forma do progresso, do conforto, representam avanços tecnológicos. Avanços que se fazem também na esteira da técnica e da ciência. Porque é fato que avançamos muito. Desde os períodos primitivos, quando homens e mulheres das cavernas se organizavam muito rudimentarmente em torno da própria subsistência, da sobrevivência em primeira instância, fugindo ao embate das grandes feras, aninhando-se uns aos outros, para então afugentar-se do frio, das intempéries. E quando nós observamos o contexto mais contemporâneo, quando então podemos interferir no ambiente em que nos encontramos de maneira mais efetiva, de modo a torná-lo mais adaptável, razão que vai justificar, por exemplo, mudanças climáticas que observamos, mudanças de ambientes que antes áreas desérticas e que hoje se convertem em pomares.
Antes, águas salgadas, que sofrendo um processo de dessalinização torna-se água potável e, portanto, útil à sobrevivência humana. O avião que ergue toneladas, superando os aspectos e o atrito da gravidade, dessa força que nos impulsiona ao centro gravitacional da Terra. A própria tecnologia que mencionamos mais cedo, que se transmite através das ondas eletromagnéticas, qual seja o celular, e que abrevia em curtas distâncias, permitindo-se estabelecer uma ponte entre aqueles que se sintonizam, representam essas formas modernas de organização e, portanto, atestam essa condição de que o homem encontra-se avançado no que se refere ao conhecimento científico, tecnológico, ao próprio campo artístico. Todavia, o mesmo não se pode dizer no que se refere ao campo comportamental, à esfera sentimental. Dessa forma é que encontramos criaturas desequipadas, emocionalmente falando, e, portanto, compelidas aos espetáculos mais hediondos, grotescos e beligerantes. Por isso, ainda, a figura da hidra guerreira, dos conflitos entre as nações, das disputas no ambiente nuclear e também de uma forma moderna de duelo, qual nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, não mais empunhando a espada para então preservar a honra, mas utilizando, por exemplo, do próprio ambiente cibernético para as disputas comezinhas, mesquinhas, que mais atestam essa condição inferior da criatura humana, que apesar de estar no topo da escala biológica, da cadeia alimentar, ainda parece muito atada ao primitivismo, ao contexto mais primário e instintivo da existência. Daí, portanto, é que nós observamos esse amor, que, portanto, se coloca como uma lei divina a reger o destino da própria vida. Mas, como somos dotados do livre-arbítrio, da livre escolha, podemos nos modificar, nos aperfeiçoar por força do amor, ou então retardarmos por um pouco a marcha de progresso, estacionando, nos revoltando, nos magoando e muitas vezes nos encastelando em torno das dores e dos sofrimentos. Tudo isso para que possamos, de alguma sorte, alcançar reflexões em torno desta proposta. Porque o amor é um sentimento tão sublime que pode, inclusive, ser desenvolvido. Pode ser aprendido. Daí o esforço que nós devemos mover em torno do nosso próprio aperfeiçoamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é, portanto, esta trilogia. E se não fosse possível o aprendizado, o Cristo não teria dito. Porque ele colocou-se como um grande professor, artífice dessa revolução que não se dá no campo da beligerância, das guerras, mas que, ao contrário, é uma revolução silenciosa, faz-se somente no campo íntimo para a superação das suas más tendências, das suas más inclinações. Por isso, Allan Kardec faz um recorte na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e mais precisamente no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, para sinalizar que reconhece-se o verdadeiro cristão, que é também o verdadeiro espírita, em sua acepção mais clara,
pelos esforços que empreenda para superar as suas más tendências, as suas más inclinações. Portanto, é necessário que nós mergulhemos profundamente na senda de nós mesmos. Daí o fato de se erguer o autoconhecimento, o autodescobrimento, como grande desafio contemporâneo para o homem. Porque a partir do momento que nós penetramos dentro de nós mesmos, vamos então devassar um universo incrível, tomando conhecimento dos nossos limites, dos equívocos que nos fizeram derrapar nas experiências transatas, para então repará-los e então robustecer a nossa marcha de forma que os nossos passos sejam os mais assertivos possíveis. Para que desta forma possamos alcançar tão sonhada perfeição relativa. Perfeição que do grego significa alcançar o objetivo, a meta, teleios. Portanto, o grande objetivo de nossas vidas está pautado no nosso próprio melhoramento, no nosso autoaperfeiçoamento. E esse conhecimento é importante, porque o Cristo, como Espírito puro, crístico, alcançara esse patamar de relativa perfeição. Porque é absolutamente perfeito só Deus. Mas nós podemos alcançar a perfeição relativa através desses degraus do amor que vão se soerguendo a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, assim como estabelecem pontes para as criaturas, para que possamos congregar, para que possamos nos abraçar uns aos outros, afastando-nos de uma proposta isolacionista, meramente materialista, que visa o nada, o aniquilamento, que não nos sacia, que não nos preenche, para então uma proposta de desenvolvermos pontes, para que saiamos de nossa própria órbita, compreendendo que não somos o centro do universo, mas seres que compõem um orbe, que estão alocados em um orbe temporariamente por força de suas imperfeições, mas que a pouco e pouco, de acordo com o seu aperfeiçoamento, podem galgar patamares em outros orbes mais evoluídos, mais aperfeiçoados. Daí então a compreensão de que não estamos no mundo ao acaso, que a coincidência não está inscrita e escrita no vocabulário divino, porque tudo faz parte de um ordenamento que muitas vezes não podemos alcançar por força de nossas imperfeições, por força de nossa imprevidência, de nossa pouca cautela, para não dizer das grandes chagas morais pautadas em torno do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Portanto, é nesse sentido que desejamos traçar conexões para compreender que este é, portanto, o nosso objetivo existencial. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aperfeiçoando-se a cada dia. Ao contrário do que apregoa a cultura materialista. Cultura essa que ainda hoje vige e de alguma sorte deturpa e nos ilude. Porque, afinal de contas, esta mesma cultura materialista que apregoa a satisfação em instantes muito breves, ou a aquisição de recursos para a posteridade, no sentido de trazer conforto, segurança e felicidade, é a mesma que também tem demonstrado a sua incompetência, ou a sua inépcia, a sua incompetência no sentido de planificar as criaturas humanas. Porque se isso fosse verdade, não observaríamos espetáculos esdrúxulos em torno do suicídio, que é um crime gravíssimo, que é um crime que atenta contra a própria vida, demonstrando que muitos de nós encontram-se isolados, esvaziados de um sentido existencial. É a mesma cultura que também marca os folhetins e os anais da medicina
com os avanços ingentes, enormes das depressões, das neuroses, das psicoses, dos transtornos que estão sendo desenvolvidos, inclusive no presente momento, atestando e desafiando os mais modernos especialistas a uma conduta que extrapole as próprias barreiras científicas para também agregar algo de um conhecimento espiritual. Não por acaso, nós vamos observar na nossa própria Universidade Federal da Bahia, assim como em outros organismos acadêmicos do Brasil e também do mundo, a inserção de matérias de cunho espiritual que visam ao conhecimento da espiritualidade como um dos elementos que deve ser acoplado ao conhecimento científico para torná-lo mais e mais rico e, por que não dizer, também completo. Portanto, tudo isso para que nós possamos, de alguma sorte, penetrar nessas causas que nos impossibilitam amar, que nos desequipam ao mesmo tempo que também nos fazem flagelar. Porque o fato de não amarmos, o fato de não desenvolvermos esse sentimento nobre para conosco e os demais, faz com que nós também soframos. Porque, como dissemos, essa cultura materialista apregou o culto ao ter. É necessário ter uma casa própria, uma de veraneio, realizar viagens, ter uma conta abastada, utilizar roupas de grife, ostentar joias, ter uma suposta fama, mesmo que por 15 minutos. Mas tudo isso não tem sido suficiente para que o indivíduo preencha o seu vazio existencial. Daí o fato de a terceira escola de psicoterapia vienense, a logoterapia, que foi desenvolvida dentro dos campos de concentração por Viktor Frankl, emergir como aquela psicologia do sentido existencial, do sentido da vida. É necessário que nossa própria vida tenha sentido. E o sentido da vida passa pela fronteira do amor. Passa por esse sentimento sublime que vai nos capacitando a pouco e pouco para os cometimentos mais graves da existência, quais sejam a superação de si mesmo e também dos entraves exteriores. Portanto, é nesse sentido que desejamos, então, fazer com que compreendamos essa espiral viciosa do ter, que mais nos afasta do sentido do ser, da nossa própria essência, porque nós somos, em essência, amor. Somos filhos de Deus. E toda a obra divina, como já dissemos, é, então, estabelecida no amor. Está compreendida nesse nobre sentimento. Daí o fato de nós observarmos na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que é uma das obras da série psicológica, Joana de Ângeles, aventar então que toda a vida, toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor. Alcançar esse clímax no processo evolutivo é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra em seu caminho de crescimento espiritual. Portanto, toda a vida, tudo aquilo que nós podemos observar, obra de Deus, está estabelecida, pautada no amor. Portanto, nós somos filhos do amor. Apesar de estarmos estagiando no crime, na guerra, no desentendimento, no conflito infértil, infrutífero, nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Portanto, é dessa forma que nós, mais tarde, haveremos de compreender o grande mosaico divino que se estabelece. Porque, afinal de contas, daí é que surge a justificativa para a lei de sociedade. Por que conviver com criaturas tão diversas a nós? Aparentes que não nos compreendem, que muitas vezes não nos respeitam,
Por quê? E então, sendo nós fragmentos da lei de amor, cada um leva uma potencialidade, uma capacidade. Porque o amor tem esse condão multifacetário. O condão da paciência, do respeito, da tolerância, do auxílio mútuo. Desde aqueles que são missionários até aqueles que estão envolvidos no crime, todos eles têm uma fagulha do amor. O criminoso, muitas vezes, tem um código de honra. Ele não pode matar, por exemplo, um outro criminoso. Ou ele tem um amor pela sua mãe, pelo seu pai, por um irmão, por um companheiro, por uma companheira. Então é verdade, todos nós possuímos o amor. Alguns, é claro, endurecem os próprios corações para que este amor não domine a cena de suas próprias vidas. Mas o fato é que todos nós somos filhos do amor. E o amor rege as nossas vidas. Na segunda epístola aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo da gentilidade, Paulo, no seu capítulo 13, vai então afirmar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso ou um símbolo estridente. A fé, a esperança e o amor se destacam, mas dentre estas, a maior potência é a do amor. Para nos fazer compreender que o amor, portanto, é essa mola impulsionadora da existência, que faz com que nós possamos, então, nos aperfeiçoar, nos melhorar a cada dia, que faz com que nós transcendamos, com que nós compreendamos a existência sobre um novo prisma. Já falamos um pouco acerca da história da humanidade. Quando nós, então, remontamos ao homem, à mulher primitivos, nós vamos compreender os instintos de maneira mais preponderante. Ainda hoje, eles existem. O instinto em torno do medo, da emoção básica da raiva, que nos impulsiona a existência. O medo que nos compele ao princípio de conservação à própria existência. Antes de atravessar, observe os dois lados. Nos disseram os seres tutelares, os nossos pais, os nossos professores. Não lançar-se ao precipício sem os objetos de segurança, para preservar a própria vida. A raiva, que também traz em si uma necessidade de transformação, de elaboração. É essa emoção canalizada que deu aso a grandes expansões artísticas, culturais, a discursos memoráveis que cativaram multidões. Um sentimento, uma emoção, drenada, bem direcionada. A raiva que traz energia, não no sentido da violência, mas a energia que nos vitaliza, nos impulsiona, para que então nós possamos cumprir um objetivo. Sentir a raiva, elaborar e extravasar de forma produtiva. Eis a proposta. Portanto, Paulo nos traz esse conhecimento na sua primeira epístola aos Coríntios, para que possamos compreender o amor como esta fatalidade divina. Esse sentimento sublime que nos preenche o interior e que faz com que agigantemos a nossa própria existência em direção à divindade, superando, sublimando os arraiais superficiais dos instintos mais acelvajados. Porque muitas vezes nós deturpamos o sentido do amor. Nós não compreendemos o amor e acreditamos que ele seja um veículo da sexolatria, da drogadição, das conveniências conjugais que se estabelecem de uns para com os outros no sentido de uma busca de estabilidade emocional, de indivíduos que possam se colocar na condição de troféus para serem exibidos na corte social. Mas tudo isso, em verdade, não é amor. Na verdade, faz parte de mecanismos egóicos, instintivos,
que mais distanciam o homem, a criatura, do sentido mais profundo, qual seja o do amor. Desse amor sublime que, como dissemos, é multifacetado. E então essas múltiplas facetas vão endossar a lei de sociedade. Em que sentido? Todos nós compomos um grande mosaico. Somos mais de 7 bilhões em todo o globo encarnados. E cada um diferente. Cada um tem uma potência diferente. E então nós formamos o grande mosaico divino. Cada peça que se reencarna vai se acoplando. E os desencarnados também. E a lei de sociedade, então, vai conduzir as criaturas no sentido de fazer com que elas possam mesclar essas potências do amor, que em uns se extravasam na forma do respeito, em outros na forma da tolerância, em outros do auxílio, em alguns ainda da misericórdia, em outros da capacidade de preservar a vida alheia, doando-se em detrimento muitas vezes da própria vida, por força da renúncia, da abnegação. Então daí os espíritos dizerem, na questão 775, quando Kardec então indaga, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos bondosos dirão, a recrudescência do egoísmo, o avanço do egoísmo. Por quê? Porque, em verdade, quando nós tomamos uma postura isolacionista, segregada, separada dos demais, nós nos tornamos mais egoístas. Nós, então, tomamos essa fatia pequenina do amor que nós possuímos e a escondemos, quando, em verdade, devemos enriquecer o caldo de cultura no qual estamos mergulhados. Porque é a partir do exemplo de uns dos outros que vamos nos aperfeiçoar. Desses exemplos que vão sendo, então, cultivados na própria família e vão se extravasando para o campo do centro espírita, da escola, do trabalho, onde quer que nos encontremos. Portanto, é nesse sentido que devemos compreender esse amor, que vai, então, se estabelecer na forma dessas peças pequeninas para formar o grande mosaico da existência, o grande mosaico divino. E é a partir desse momento que nós vamos, então, percebendo as capacidades diversas uns dos outros, para, ao invés de segregar, de separar por castas, estratos sociais, crenças religiosas, unir, unificar. Porque Jesus, a certa altura, nos disse, um dia haverá um só rebanho, porque há somente um pastor. Tudo aquilo que nós observamos em forma de separatividade, um dia irá se unir, se unificar. E então, este dia chegando, será a confirmação dessa promessa divina, porque ele coloca-se como o grande pastor de nossas existências. A grande razão das nossas vidas, o baluarte, a fonte de luz imperecível que peregrina e irradia-se sobre bons e maus, sobre justos e injustos, desconhecendo as diferenças, mas unindo as criaturas em torno da senda da verdade, da paz e da luz. E então, este amor é esse sentimento tão sublime que, como já dissemos, pode ser inclusive aprendido, o que é fantástico. Porque quando nós observamos a história da humanidade, nós percebemos também este amor que vai costurando as relações. E se isso não fosse verdade, certamente não existiríamos mais. Olho por olho, dente por dente, e não haveria mais criaturas. A lei de Talião trazia esse recorte primitivo, que inclusive é objeto de análise em O Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras da codificação. Mas o homem avançou. O homem promoveu mudanças. E a lei de reencarnação é um dos mecanismos misericordiosos utilizados pela divindade para, então, costurar tecidos que estavam, de alguma sorte, apartados. Para enriquecer o caldo de cultura no qual estamos mergulhados. Por quê? Porque indivíduos diversos, que muitas vezes
se tinham na conta de adversários, de inimigos, agora estão entrelaçados em uma família, no ambiente de trabalho, na casa espírita, na escola ou em qualquer parte, para que possam dissolver mágoas, desentendimentos, querelas e então fortalecer os laços espirituais. Os laços que nos unem verdadeiramente para além das fronteiras da consanguinidade. E assim é que nós vamos compreendendo essa potência do amor e a importância dos mecanismos de reencarnação e da lei de sociedade que vão então empreender esta grande empresa que é desafiadora em si mesma. Porque a proposta divina é a do aperfeiçoamento íntimo, como já dissemos. Por sua vez, este aperfeiçoamento vai dar aso, porque vai se espelhar, vai se multiplicar no coletivo, permitindo que outras tantas pessoas também o alcancem, de acordo com a sua própria vontade. Portanto, é nesse sentido que vamos compreendendo a importância desse amor que antes adoecido converteu-se em mágoa, ressentimento, em ódio, mas que saneado há de alcançar as culminâncias mais importantes do progresso espiritual. Que nos faz compreender que se nós hoje não temos um sentimento de amor para com o próximo, podemos iniciar com um sentimento de empatia, de colocar-se no lugar do outro, mesmo que ele seja uma criatura um tanto difícil, intolerante, desrespeitosa. Porque ele também, assim como nós, tem um tempo. Debaixo do céu, sobre a terra, há tempo para tudo e todas as coisas. Tempo para semear e tempo para arrancar a planta. Se nós hoje gozamos de algum conhecimento, é necessário que este mesmo conhecimento nos sirva, se coloque à disposição daqueles que se encontram nos patamares mais adoecidos, violentos e cruéis da inferioridade humana. Porque é dessa forma que atestaremos a nossa condição de mudança, de uma adoção de uma postura renovada, de uma reforma íntima que deve ser empreendida por todos nós. Ainda aos Coríntios, mas dessa vez em uma outra epístola, na sua segunda epístola aos Coríntios, Paulo vai então afirmar que assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Portanto, é nesse sentido que vamos compreendendo a novidade do Cristo em nossas vidas. Não importa o que fizemos, o que fomos. Importa o que faremos daqui para diante. Porquanto o passado é lição para se refletir e não se repetir. Não devemos ficar estacionados, estagnados. Eu cometi delitos, muitos crimes, devo pagar, devo remoer. Jamais. É necessário avançar. O Cristo a todo instante disse, vá e não tornes a pecar. Vá. Um verbo de ação. Siga adiante. Não olhes para trás. Mas não se esqueça de que agora tens consciência e, portanto, não peques mais. Para que o indivíduo traga a figura da responsabilidade. Anteriormente, equivocara-se por força do equívoco, da ignorância, da simplicidade, porque não se tinha conhecimento. Mas agora, ciente do processo, das suas pesadas e penosas consequências, podemos empreender novo esforço. Lembrando que, a partir de agora, se nos equivocarmos, não estamos mais em condição como outrora. E a nossa cota de responsabilidade mais e mais se amplia. Portanto, este amor vai sendo aprendido através da empatia, dessa capacidade de se colocar no lugar do outro,
Ah, mas eu não amo o outro. Mas e que tal exercitar a desculpa mais tarde? Quem sabe uma conversa aqui, acolá, uma oração que se dirija e o ambiente se torna mais aberto a um diálogo e a descoberta de que, para além das diferenças, há muita sincronicidade, similitude. E então as antigas divergências dão espaço ao que sabe amizade, ao respeito, à figura da tolerância. Jesus, então, é esse a estabelecer que esse amor pode ser aprendido. E todo o evangelho do Cristo é pautado no ensino do amor. Do amor para com aqueles que eram desventurados. Para com aqueles que eram estropiados, coxos, marginalizados. Mas o amor também para com aqueles que eram renegados no ambiente social em que viviam, por força de suas funções políticas sociais. Daqueles que de alguma sorte se equivocaram, subjugando ao talão violento muitas criaturas, mas que despertos à causa do bem, se modificaram interiormente e optaram por seguir Jesus. É nesse sentido, então, que vamos compreendendo esse amor, a pedagogia do amor. Desse amor que transcende a compreensão humana. Porque, afinal de contas, quando nós analisamos o contexto da economia convencional, podemos perceber que quanto mais se dá de algum recurso, menos se tem. Possuo uma herança de R$1 milhão. Oxalá Deus que isso não chegue. Mas se não chegar, tudo bem. Mas se tenho essa herança e a divido com 10 pessoas, cada uma sai com uma cota igualitária, nesse caso, de R$100 mil. E aquele 1 milhão agora está fragmentado em pequenas partes. E se cada um for dividindo, o momento vai chegar que essa fração vai se tornando cada vez menor. Mas a economia dos sentimentos, e nesse caso desejamos exemplificar com a do amor, é totalmente diferente. Porque o amor, quanto mais se dá, mais se multiplica. O rifão popular diz, gentileza gera gentileza. E a gentileza é um espectro, é um reflexo do amor. Do amor em ação ao próximo. Da gentileza em relação àquele que está ao nosso lado. Então, esse amor é algo sublime, porque quanto mais se dá, mais ele se multiplica, nos preenchendo interiormente. Razão pela qual os indivíduos que se devotam à causa do bem são mais satisfeitos. Porque só é solitário aquele que não é solidário. Porque a caridade é esse elemento que salva-nos de nós mesmos. Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade senão o amor em ação? Esse sentimento sublime que vai extravasando de nós mesmos em direção àqueles que nos é próximo. Ao nosso amigo, ao nosso vizinho, ao nosso parente, ao nosso companheiro, à nossa companheira, ao nosso colega, enfim, a todos aqueles que se encontram próximos de nós, quer seja encarnado, quer seja desencarnado. Portanto, esse amor se aprende. Devemos então interrogar, estamos dispostos a aprender a amar? A abdicar de nós mesmos por um instante? A facultar que o egoísmo ceda espaço ao altruísmo? A capacidade de se colocar em direção ao outro? Nesses dias tormentosos que nós enfrentamos de pandemia, como importante é a figura do amor, que se distende aos mais necessitados, desempregados, desassistidos, desesperançados, para que eles também aprendam a amar como nós, a não somente se ater
ter, não somente se preocuparem com o que vestir ou o que comer, mas também com algo que lhes planifique a existência, qual seja o sentimento sublime do amor. Portanto, é dever de todo cristão colocar-se em postura de estudante e aprender a cada dia a amar com o nosso Mestre Jesus, do qual irradia-se uma luz peregrina a nos acolher e a esbater, a enfraquecer a sombra da ignorância, das trevas da violência, tornando-nos cada vez mais cientes do nosso papel na atual existência. Se atravessamos momentos de dificuldades, utilizemos do amor, esse bálsamo que então acalma, cicatriza as feridas e nos estimula mais e mais ao bem. Para encerrarmos a proposta de hoje, permitam-nos narrar uma história que se encontra inscrita em outra obra de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. Aquela tarde ensolarada trouxera repercussões as mais surpreendentes. A mulher colhida em adultério fora trazida a Jesus. E o fato é que o mestre não se acompliciara ao erro, isentando-a da responsabilidade que lhe cabia naquele crime social. Ao mesmo tempo que não se unira àqueles homens desventurados que de alguma sorte desejavam expungir os próprios crimes naquela alma sedenta de amor. O Cristo dissera somente que atirasse a primeira pedra aquele que estivesse isento de pecado. E de maneira surpreendente, dos mais velhos, dos mais experientes, inteligentes e respeitáveis, aos mais jovens, mais ignorantes, um por um, foram largando as pedras ao solo, evadindo-se do local. E ao final, Jesus seguira com os seus discípulos. Ocorre que a mulher, aquela mesma surpreendida em adultério, apresentava uma mente que ainda desejava alguns esclarecimentos. E então, quando o evento já esmaecia, já se apagava na mente dos discípulos, ela busca Jesus, onde ele estava albergado. E ao encontrá-lo, inicia o diálogo dizendo: Mestre, perdoa-me por perturbar-vos a paz. Ao que Jesus responde que a verdadeira paz é aquela que se conquista através do dever, da devoção ao bem. Fala e eu te escutarei. Senhor, nem sempre fui desventurada. E lutei muito antes de ceder às garras vorazes do lobo, que assim como eu, equivocara-se, acumpliciando-se neste equívoco. Passada a novidade conjugal, meu esposo buscara as noitadas alegres. E então, vendo-me sedenta de amor, de paixão, deixei-me exorbitar também pela luxúria, pela concupiscência, atendendo aos apetites mais mesquinhos dos meus instintos, entregando-me a outrem. E então, Senhor, nesse sentido, sinto-me desventurada, despedaçada, porque
O meu marido já não me acolhe, assim como os familiares e amigos. E nesse sentido, Senhor, que fazer? A paciência, disse Jesus, e a confiança em Deus são os elementos indispensáveis a todo o processo de transformação íntima. Não importa a opinião alheia, que muitas vezes é conivente com as atitudes exorbitantes que lhe agradam, espicaçando e espezinhando aquelas que de alguma sorte servem para o espetáculo dantesco da calúnia, da perjúria. Conscientizando-te do teu papel no grande concerto divino, segue adiante, jamais olhando para trás, recolhendo do caminho as lições necessárias para que teu espírito sedento de amor possa encontrá-lo na água lustral do Evangelho, da Boa Notícia. Mas, Senhor, para onde irei? Não tenho quem me acolha. E agora? E Jesus, então, olhando ao céu, responde-lhe: as aves têm ninhos, as feras os seus covis, mas o Filho do Homem não tem uma pedra sobre a qual possa reclinar a sua cabeça. O Pai jamais nos desampara, é pura misericórdia. E então, seguindo as diretrizes estabelecidas na paz, na esperança e no amor, há de encontrar o refrigério, o lar que a acolha de maneira sincera e honesta, de forma que possa dignificar a própria existência. E modificada interiormente, renovada, como fez referência Paulo na sua epístola aos Coríntios, aquela mulher agora desejava seguir adiante, levando o Evangelho de Jesus em seu coração. E afinal, ao final do discurso, do colóquio, pede somente: Deus, Pai de bondade, permita que o teu Filho, que Jesus, abençoe a minha jornada. E o Cristo, erguendo as mãos sobre a sua fronte, abençoa o seu caminho, afirmando que estaria sempre ao seu lado. 10 anos mais tarde, esta mulher estava em Tiro, já resguardava algumas marcas da velhice, apesar de ainda explorar em beleza. Sua casa simples era a morada dos estropiados, daqueles que se encontravam desesperançados. E num dia aparentemente vulgar, fora trazido à sua presença um homem bastante debilitado. E então, aplicando ungüentos para mais acalmá-lo e aplacar as suas dores, a mulher inicia o diálogo, falando acerca de Jesus. Aqui o homem pergunta: este é o revolucionário galileu que morreu crucificado em Jerusalém? A mulher diz: sim, este é Jesus. Mas que garantias tenho eu? Ele te salvou? Sim, respondeu a mulher. Um dia ele me salvou. E aqui estou para dedicar toda a minha vida ao seu evangelho, ao seu ministério de amor. Que pena. Que pena, disse o homem estropiado, porque gozando da mesma oportunidade um dia eu a desprezei. Jesus, certa feita,
apresentado a minha mulher adúltera, então a libertou no sentido de não crucificá-la, de não condená-la, de não apedrejá-la, e negando a própria possibilidade de aperfeiçoamento, eu me revoltei. Busquei as noitadas alegres e mais me felicitei. Mais tarde eu a procurei aqui e ali, sem jamais a encontrar, amargando a doença que já se assomava ao meu corpo. E agora estou aqui, completamente penalizado, deteriorado. A mulher, então, num lance muito rápido, recorda-se do seu antigo consorte. Ali estava o seu esposo depauperado. E então, utilizando-se da reserva, da discrição, diz-lhe somente: acalma o teu coração, porquanto agora somente precisas da paciência e da confiança em Deus. Não importa o que foi, o que houve, o que aconteceu. O importante é que agora tu estás disposto a seguir Jesus e um novo caminho. E dessa forma o encontrarás, para que balsamize a tua existência e estimule a felicidade hoje e sempre. Que o Cristo, a semelhança dessa história, possa também modificar os nossos corações, renovar as existências ainda hoje, não importando a nossa idade. E dessa forma, que possamos seguir intimorados, sem jamais temermos as adversidades, porque somos filhos de Deus, somos o amor em expansão e em evolução, e nada, portanto, haveremos de temer. Que o Senhor nos abençoe a vida, a existência, permitindo que esse amor que se desenvolve em nós na forma da centelha divina, mais e mais se expanda, atingindo as culminâncias de nosso espírito, para que se planifique e alcance a bem-aventurança. Deus, em nome de Jesus, nos ampare, nos envolva e nos proteja hoje, agora e por todo e sempre. Até a próxima, meus amigos e minhas amigas. Que assim seja.